Hoje vamos mergulhar em 21 razões pelas quais Virgem é considerado o signo mais odiado do zodíaco. Se você achava que os virginianos eram apenas exigentes ou perfeccionistas, espere até ouvir a razão chocante por trás de sua reputação. O número 3 vai deixar você sem palavras, pois é um lado de Virgem que a maioria das pessoas não vê chegando. Com todos os motivos, você começará a perceber como as características de Virgem podem deixar os outros loucos. Então, se você concorda ou discorda, no final deste vídeo você terá uma nova perspectiva sobre por que Virgem ganha este título infame. Antes de começarmos, compartilhe seu signo do zodíaco e data de nascimento. Estarei lendo seus comentários. Vamos começar. Número 21. Quando Virgem diz que não fará algo, não force. Os virginianos são conhecidos por seu senso inabalável de autodisciplina e comprometimento com suas crenças. Uma vez que dizem não, é quase impossível fazê-los mudar de ideia. Essa adesão estrita às suas próprias decisões pode torná-los frustrantes de se lidar, especialmente quando o compromisso é necessário em relacionamentos pessoais ou ambientes profissionais. Sua recusa em ceder em qualquer assunto pode levar a conflitos, pois as pessoas podem sentir que estão batendo em uma parede. A incapacidade de Virgem de ser flexível ou de considerar soluções alternativas pode parecer teimosia, e é exatamente por isso que os outros os acham difíceis de conviver. Eles esperam que as coisas sejam feitas do seu jeito, e sua postura firme em cada decisão pode fazer os outros se sentirem ignorados ou não ouvidos. Sua falta de abertura para negociação ou compromisso os faz parecer rígidos e intransigentes, o que é uma característica que leva ao ressentimento e à aversão. As pessoas muitas vezes evitam pressionar os virginianos em assuntos importantes porque está claro que seu não é absoluto, tornando-os um dos signos mais odiados do zodíaco. Número 20. Se Virgem quiser, pode se tornar muito fechado e incomunicável. É como tentar entender um completo estranho. Os virginianos são incrivelmente reservados e, quando decidem se fechar emocionalmente, é como tentar decifrar um enigma. Eles podem ser extremamente fechados, recusando-se a compartilhar seus verdadeiros pensamentos, sentimentos ou qualquer parte de seu mundo interior. Em momentos de estresse ou desconforto, os virginianos muitas vezes se retraem, criando uma barreira emocional que os outros acham quase impossível de penetrar. Essa tendência a se isolar os torna incrivelmente difíceis de entender, levando à frustração para aqueles que se importam com eles. Não é que os virginianos não tenham emoções, eles simplesmente escolhem não revelá-las. Para aqueles que tentam se conectar em um nível mais profundo, isso cria uma sensação de confusão e distância. As pessoas não suportam como Virgem mantém tudo trancado, o que só os torna mais misteriosos e, às vezes, inacessíveis. A falta de comunicação deixa os outros sentindo que estão no escuro, nunca sabendo realmente o que Virgem está pensando ou sentindo. Isso torna Virgem um dos signos menos transparentes e um dos mais odiados por causa de quão emocionalmente inacessíveis eles podem ser. Número 19. Virgem tem segredos que nunca virão à tona. Os virginianos são mestres em guardar segredos e proteger sua privacidade. Eles não são do tipo que compartilha detalhes pessoais ou pensamentos íntimos com os outros e muitas vezes mantém escondidas coisas que outros poderiam estar desesperados para saber. Essa natureza secreta decorre de sua necessidade de controle e de seu desejo de manter uma imagem perfeita e ordenada. Quando se trata de seu passado ou de suas emoções, os virginianos são ferozmente protetores e nunca permitirão que outros vislumbrem seu mundo particular. Essa constante retenção de informações pode criar um sentimento de desconfiança nos relacionamentos, deixando os outros se sentindo excluídos ou enganados. Embora os virginianos possam ver isso simplesmente como manter suas vidas pessoais privadas, outros podem ver como sendo desonestos ou evasivos. É um mistério constante que deixa as pessoas desconfortáveis, pois elas nunca sabem realmente o que está acontecendo sob a superfície.
Essa falta de abertura e a falta de vontade de compartilhar qualquer coisa muito pessoal é exatamente o motivo pelo qual os virginianos são frequentemente odiados. Eles parecem distantes e não confiáveis, o que os torna um dos signos mais odiados do zodíaco. Número 18. Quando se trata de amor, Virgem tem dificuldades. Eles não são os mais apaixonados. Os virginianos são práticos e lógicos ao extremo, e isso se reflete em sua abordagem ao amor. Eles têm dificuldade em abraçar a natureza apaixonada e imprevisível dos relacionamentos românticos, porque anseiam por estrutura e ordem em todas as áreas da vida, incluindo o amor. Os virginianos muitas vezes pensam demais nas situações, tornando difícil para eles simplesmente aproveitarem a espontaneidade e a emoção que vêm com um relacionamento. Eles preferem analisar seus sentimentos, o que pode fazê-los parecer distantes ou sem emoção. Essa falta de engajamento apaixonado muitas vezes frustra seus parceiros, que podem se sentir negligenciados ou sem importância. Ao contrário de outros signos que prosperam em emoções ardentes e conexões profundas, os virginianos tendem a se conter, querendo que tudo seja perfeito antes de se investirem totalmente. Isso leva a uma falta de química e intensidade, fazendo com que seus relacionamentos pareçam mais um arranjo do que um verdadeiro caso de amor. As pessoas acham os virginianos difíceis de amar, porque eles não oferecem a excitação e a paixão que muitos anseiam em um parceiro. Sua relutância em mergulhar totalmente emocionalmente torna Virgem um dos signos mais odiados no romance. Número 17. Se você está em um relacionamento com um virginiano, provavelmente sempre será você a iniciar o beijo. Os virginianos, apesar de serem perfeitamente capazes de amar e de demonstrar afeto, muitas vezes lutam para ser o iniciador nos relacionamentos. Eles podem ser tímidos, cautelosos e hesitantes, mesmo em momentos de intimidade. Isso pode ser particularmente frustrante para seus parceiros, que podem sentir que estão sempre tomando a iniciativa, seja iniciando um beijo ou começando um gesto romântico. Os virginianos tendem a se conter, com medo de serem muito diretos ou de fazerem o movimento errado. Essa relutância pode criar um desequilíbrio no relacionamento, onde uma pessoa sente que está fazendo todo o trabalho emocional. Embora a cautela de Virgem possa vir de um lugar de respeito ou medo da vulnerabilidade, muitas vezes parece desinteresse ou falta de esforço. Seus parceiros podem sentir que estão constantemente se esforçando, apenas para serem recebidos com silêncio ou hesitação. Esse comportamento é uma das principais razões pelas quais os virginianos são odiados nos relacionamentos. Eles não oferecem o calor emocional ou a iniciativa que os outros precisam, tornando-os um dos signos mais odiados do zodíaco em assuntos do coração. Número 16. A primeira coisa que Virgem faz após um término é cair em negação. Eles acreditam que é apenas uma questão de tempo até que seu parceiro perceba o erro e volte. Se isso não acontecer, eles mudam para a fúria. Os virginianos são notórios por sua incapacidade de deixar ir os relacionamentos. Após um término, eles inicialmente se convencem de que é temporário e que seu parceiro logo cairá em si e retornará. Essa negação é frustrante para todos os envolvidos, pois Virgem se recusa a aceitar a realidade. Quando isso não acontece, sua raiva assume o controle e eles podem se tornar amargos e ressentidos. Essa montanha-russa emocional os torna difíceis de lidar, pois eles oscilam entre a falsa esperança e a raiva. As pessoas acham essa reação exaustiva, especialmente porque Virgem não confrontará a verdade até que seja tarde demais. Sua relutância em seguir em frente e sua tendência a se apegar ao passado é uma das principais razões pelas quais Virgem é frequentemente odiado. Isso cria drama desnecessário e caos emocional, deixando os outros se sentindo esgotados por seu constante vai-vem. Número 15. Os virginianos adotam uma atitude muito discreta quando são abandonados. Eles preferem ficar sozinhos
e se distanciar de seus amigos para refletir sobre o relacionamento passado. Enquanto muitos signos do zodíaco podem procurar conforto com seus amigos após um término, os virginianos adotam uma abordagem muito diferente. Eles se retiram para a solidão, evitando a interação social e se isolando para refletir sobre seu relacionamento passado. Essa retirada emocional pode ser difícil para os outros lidarem, especialmente quando se sentem abandonados pela necessidade de espaço de virgem. Sua preferência por manter as coisas privadas pode fazê-los parecer frios e distantes, e raramente se abrem para aqueles que se importam com eles. Essa falta de comunicação cria tensão em seus relacionamentos, pois as pessoas não entendem o que virgem está passando. Outros podem ver seu comportamento como egoísta ou insensível, o que só aumenta a aversão. A tendência de virgem de excluir os outros e lidar com as emoções em particular os torna um dos signos mais odiados. Número 14. Virgem vê o primeiro encontro como um momento mágico, independentemente do que realmente aconteça durante ele. Para os virginianos, um primeiro encontro não é apenas uma reunião casual, é um evento significativo. Eles muitas vezes idealizam o momento, colocando expectativas irreais sobre ele e vendo-o como algo mágico, independentemente de como ele realmente se desenrola. Essa idealização pode ser frustrante para seu par, pois o foco de virgem na perfeição muitas vezes faz a experiência parecer mais uma performance do que uma conexão orgânica. As pessoas não suportam como os virginianos colocam tanta pressão em um único encontro, esperando que tudo seja perfeito e significativo. Esse foco intenso em criar uma experiência idealizada os torna difíceis de agradar e deixa seu par se sentindo examinado. Se o encontro não atender aos altos padrões de virgem, eles provavelmente se retrairão e se distanciarão, deixando seu par confuso e frustrado. Essa tendência a superanalisar e romantizar momentos simples é uma das razões pelas quais virgem é frequentemente odiado, pois cria expectativas e decepções desnecessárias. Número 13. As mulheres de virgem usam cores sutis e discretas e evitam se destacar. Elas preferem tons suaves como bege, azul claro e batons rosa claro. Elas gostam de destacar seus olhos e cílios. Elas não sairão de casa até estarem satisfeitas com sua aparência. As mulheres de virgem são frequentemente criticadas por seu foco constante na perfeição, especialmente quando se trata de sua aparência. Elas se esforçam ao máximo para parecerem perfeitas antes de sair de casa, o que pode ser visto como vaidade ou excesso. Embora sua preferência por cores sutis e suaves seja geralmente um sinal de elegância, muitas vezes as faz parecer excessivamente calculadas e focadas nas aparências. Sua preparação meticulosa e insistência na perfeição podem ser frustrantes para aqueles ao seu redor, que podem sentir que virgem está excessivamente preocupada em apresentar uma versão idealizada de si mesma. Essa obsessão em parecer impecável e aderir a padrões rígidos cria distância entre virgem e os outros, pois as pessoas podem vê-las como superficiais ou difíceis de abordar. Esse foco intenso na aparência e na perfeição torna a virgem um dos signos mais odiados, pois são frequentemente percebidos como excessivamente críticos e difíceis de agradar. Número 12. Devido a más experiências passadas no amor, os virginianos não são os mais fáceis de conquistar. Os virginianos são cautelosos quando se trata de amor, principalmente devido a seus desgostos passados. Tendo sido magoados antes, eles são altamente reservados e relutantes em se abrir para novos relacionamentos. Suas experiências passadas os tornam cautelosos em confiar nos outros, e eles muitas vezes erguem barreiras emocionais para se protegerem. Essa relutância em ser vulnerável os faz parecer frios e inacessíveis. As pessoas podem achar isso frustrante, pois os virginianos não baixam a guarda facilmente, mesmo quando conhecem alguém novo. Seus altos padrões e abordagem cautelosa muitas vezes os tornam difíceis de se conectar.
e eles podem parecer distantes ou desinteressados. Embora sua natureza cuidadosa venha de um lugar de autopreservação, isso cria desafios nos relacionamentos. Outros podem se sentir rejeitados ou indesejados, especialmente quando Virgem insiste em manter as coisas à distância. Essa cautela e distância emocional tornam Virgem um dos signos mais odiados, pois podem ser percebidos como difíceis de conquistar ou emocionalmente indisponíveis. Número 11. Virgem pode ser muito orgulhoso. Eles o ajudarão de qualquer maneira que puderem, mas se você não apreciar, eles se sentirão tão usados que nunca mais oferecerão sua ajuda. O orgulho de Virgem é um dos aspectos mais irritantes de sua personalidade. Embora sejam incrivelmente prestativos e dispostos a ajudar os outros sempre que possível, eles esperam reconhecimento e apreciação. Se você não reconhecer seus esforços, Virgem ficará ofendido e se sentirá desvalorizado. Isso pode se transformar em ressentimento. E uma vez que Virgem se sinta usado, eles se distanciarão e se recusarão a ajudar novamente, não importa o quão grande ou pequena seja a tarefa. Esse comportamento orgulhoso os faz parecer mesquinhos e difíceis de lidar, pois têm tendência a guardar rancor. Outros podem achar essa atitude frustrante, pois a disposição de Virgem para ajudar pode se transformar em retirada emocional e amargura. Esse orgulho, combinado com sua necessidade de validação, torna Virgem um dos signos mais odiados, pois leva a um ciclo de frustração e sentimentos feridos quando suas contribuições passam despercebidas. Número 10. Virgem é um signo nervoso, sempre buscando a perfeição e facilmente estressado. A obsessão de Virgem com a perfeição pode ser incrivelmente irritante para aqueles ao seu redor. Eles estão constantemente buscando um ideal, e qualquer desvio desse objetivo lhes causa estresse. Essa tendência a ser excessivamente crítico e perfeccionista pode fazer Virgem parecer neurótico e difícil de conviver. Seja no trabalho, nos relacionamentos ou nos empreendimentos pessoais, eles se esforçarão e pressionarão aqueles ao seu redor para atender a padrões impossíveis. Suas altas expectativas muitas vezes levam à frustração e ao conflito, pois outros podem sentir que nunca conseguem corresponder. A energia nervosa e o estresse constante de Virgem também os fazem parecer tensos e difíceis de relaxar. Embora seu perfeccionismo esteja enraizado no desejo de ter sucesso, muitas vezes deixa os outros se sentindo inadequados e exaustos. Essa busca constante pela impecabilidade, combinada com sua ansiedade, torna Virgem um dos signos mais odiados, pois as pessoas se cansam de sua busca interminável pela perfeição inatingível. Número 9. Um virginiano sempre vai querer que seu parceiro se sinta amado e cuidado. Sendo um signo de terra, uma de suas características é que eles podem ser materialistas. O desejo de Virgem de fazer seu parceiro se sentir amado às vezes pode parecer autoritário, especialmente porque eles tendem a expressar seu amor através de gestos materiais. Como um signo de terra, os virginianos muitas vezes veem o amor através de uma lente prática, focando em presentes físicos ou atos de serviço para demonstrar afeto. Embora isso possa ser bom, também pode parecer superficial para os outros, especialmente se eles não valorizam tanto as coisas materiais. Essa tendência materialista pode alienar pessoas que não compartilham da perspectiva de Virgem sobre o amor, criando tensão nos relacionamentos. A pressão para atender às altas expectativas de Virgem, tanto emocional quanto materialmente, pode fazer com que seus parceiros se sintam desvalorizados ou indignos se não atenderem a esses padrões. O foco de Virgem na praticidade pode transformá-los em perfeccionistas em seus relacionamentos, criando um ambiente onde o amor parece mais transacional do que genuíno. Essa atitude focada em expressões materiais de afeto pode levar à frustração e ao ressentimento, tornando Virgem um dos signos mais odiados. Número 8. Embora sejam livres e originais em outras áreas da vida, no amor, os virginianos são muito conservadores e tradicionais.
Eles acreditam em cortejo, jantares românticos e até no poder do ciúme em um relacionamento. Os virginianos podem parecer modernos e progressistas em outros aspectos de suas vidas, mas quando se trata de amor, são surpreendentemente antiquados. Eles acreditam no processo tradicional de cortejo, onde esforço, romance e atenção são fundamentais. Sua linguagem de amor gira em torno desses conceitos ultrapassados, o que pode ser frustrante para pessoas que preferem uma abordagem mais descontraída e espontânea. Os virginianos também acreditam que o ciúme tem um papel a desempenhar no amor, pensando que é um sinal de carinho ou compromisso. Essa mentalidade da velha escola pode ser restritiva e as pessoas acham difícil corresponder às expectativas tradicionais de virgem. Eles exigem que os relacionamentos sigam um roteiro específico, o que pode parecer sufocante para quem não compartilha de suas opiniões. Sua insistência na conformidade, particularmente quando se trata de amor, leva a atritos nos relacionamentos, tornando virgem um dos signos mais odiados do zodíaco. Número 7. Você pode ferir, insultar ou agir negativamente em relação a um virginiano, e eles simplesmente o ignorarão. Mas nunca machuque ou prejudique alguém que eles amam, porque eles liberarão toda a sua fúria sobre você. Os virginianos são conhecidos por sua capacidade de deixar insultos ou críticas passarem batido. Quando alguém os prejudica, eles tendem a se fechar e se retrair, mantendo suas emoções para si. No entanto, no momento em que você machuca alguém com quem eles se importam, o inferno se instala. A natureza protetora de Virgem sobre os entes queridos pode levar a explosões de raiva que deixam os outros atordoados. Eles podem permanecer calmos e compostos quando são pessoalmente prejudicados, mas se você visar alguém próximo a eles, eles liberarão toda a sua fúria. Essa reação intensa pode ser avassaladora para os outros, especialmente porque a calma de Virgem muitas vezes leva as pessoas a subestimar a profundidade de suas emoções. Sua capacidade de permanecer passivo-agressivo até que um ente querido seja ameaçado mostra o quão ferozmente eles guardam seus relacionamentos. Essa volatilidade emocional é uma das principais razões pelas quais Virgem é frequentemente um dos signos mais odiados, pois seu comportamento pode parecer inconsistente e imprevisível. Número 6. Virgem gosta de lingerie fina, perfumes e do ambiente certo. Quanto mais limpo você estiver, mais confortável e confiante eles se sentirão com você durante a intimidade. A obsessão de Virgem com a limpeza e a perfeição se estende até mesmo à sua vida privada. Eles são exigentes quando se trata do ambiente e da apresentação. Para eles, a limpeza não é apenas física, é mental e emocional. Eles se sentirão mais confortáveis em um ambiente íntimo quando tudo estiver em ordem, incluindo sua aparência. Se você não atender aos seus altos padrões, eles podem se sentir desconfortáveis, levando a uma falta de conexão. O perfeccionismo de Virgem nessas situações pode fazer com que os outros se sintam pressionados e inadequados, pois eles constantemente buscam um nível de limpeza e refinamento que pode ser avassalador. Sua atenção aos detalhes e obsessão com a atmosfera certa podem parecer excessivamente críticas para alguns, levando à frustração nos relacionamentos. Essa necessidade constante de perfeição torna Virgem o signo mais odiado, pois seus padrões exigentes podem muitas vezes deixar os outros se sentindo inseguros ou julgados. Número 5. Os homens de Virgem não são conformistas quando se trata de si mesmos. Eles nunca aceitarão um "não está ruim" como resposta, porque estão sempre buscando a perfeição. Os homens de Virgem têm um desejo quase obsessivo de alcançar o melhor em tudo o que fazem. Quando se trata de sua aparência, trabalho ou até mesmo sua vida emocional, eles não se contentam com a mediocridade. Sua busca constante pela perfeição pode torná-los exaustivos de se conviver.
Eles nunca aceitam o bom o suficiente e se esforçarão e pressionarão os outros para serem melhores. Essa atitude inflexível muitas vezes parece exigente e pode alienar aqueles que se contentam com menos. Se você não conseguir atender aos padrões exigentes de virgem, eles podem se tornar críticos, criando tensão e insatisfação. Eles podem ser difíceis de agradar, pois esperam nada menos que a excelência em todas as áreas de suas vidas. Essa busca constante pela perfeição pode ser exaustiva, tornando Virgem um dos signos mais odiados. Suas altas expectativas e recusa em se contentar com nada menos que o melhor podem deixar as pessoas se sentindo frustradas, desvalorizadas e esgotadas. Número 4. Se você conseguir conquistar uma mulher de Virgem, ela será uma pessoa maravilhosa em sua vida. Ela é apaixonada e traz ordem e maturidade, não importa a idade. As mulheres de Virgem, embora incrivelmente gratificantes de se ter na vida, podem ser difíceis de abordar e conquistar. Seus padrões exigentes e desejo de perfeição as tornam difíceis de agradar, e elas não se abrem facilmente para os outros. Uma vez que você consiga ganhar sua confiança, ela trará estabilidade e maturidade para sua vida, mas isso tem um custo. Suas altas expectativas podem fazer você se sentir inadequado às vezes, pois ela exige mais do que a maioria está disposta a dar. As mulheres de Virgem esperam que seus parceiros correspondam a seus níveis intelectuais e emocionais, e qualquer falha em fazê-lo pode levar à decepção. Apesar de suas qualidades acolhedoras, elas podem parecer frias ou distantes no início, levando os outros a se sentirem rejeitados ou sem importância. Essa mistura de calor emocional e distância emocional pode tornar Virgem um dos signos mais odiados, pois deixam as pessoas se sentindo ao mesmo tempo queridas e emocionalmente distantes. Número 3. Por natureza, Virgem nunca tem certeza de si mesmo. Uma das maneiras mais eficazes de seduzir um virginiano é oferecendo apoio e conselhos. Paradoxalmente, compartilhar problemas funciona melhor. Os virginianos podem parecer autoconfiantes por fora, mas muitas vezes são atormentados pela insegurança. Eles constantemente se questionam e buscam validação dos outros. Essa insegurança pode ser desagradável, pois cria uma montanha-russa emocional. Embora possam parecer calmos e controlados, no fundo, nunca estão totalmente confiantes. Uma maneira de conquistá-los é oferecendo orientação e conselhos, mas isso também pode ser frustrante. Sua necessidade de reafirmação constante e sua tendência a duvidar de tudo podem levar à falta de confiança em seus parceiros ou amigos. Esse ciclo constante de dúvida torna difícil manter um relacionamento com Virgem, pois os outros podem se cansar de ter que constantemente tranquilizá-los. Sua insegurança os faz parecer carentes e emocionalmente desgastantes, contribuindo para o motivo pelo qual Virgem é frequentemente um dos signos mais odiados. Número 2. Virgem prefere que as pessoas se aproximem deles. No entanto, isso pode ser difícil, pois eles muitas vezes parecem frios e indiferentes. Os virginianos são frequentemente distantes e reservados, o que torna difícil para os outros se aproximarem deles. Eles preferem que os outros deem o primeiro passo, mas isso pode levar a sentimentos de rejeição. Seu comportamento frio e indiferente os faz parecer inacessíveis, e os outros podem se sentir indesejados ou sem importância. A relutância de Virgem em se abrir cria distância emocional nos relacionamentos, levando à frustração. Quando alguém consegue se aproximar, muitas vezes parece uma vitória, mas o exterior frio de Virgem ainda pode fazer as interações parecerem distantes. Sua incapacidade de demonstrar calor deixa os outros desconfortáveis, e sua necessidade de espaço pode criar uma sensação de isolamento. Como resultado, o comportamento de Virgem pode aliená-los das pessoas, tornando-os um dos signos mais odiados. As pessoas acham difícil se conectar com os virginianos devido à sua natureza fria e distante,
levando a sentimentos de rejeição e frustração. Número 1. Como perfeccionista, Virgem é obcecado por ordem. Eles são profundamente afetados por atrasos e detestam ter sua programação interrompida. Os virginianos são notórios por sua obsessão por ordem e estrutura. Eles prosperam na rotina, e qualquer interrupção em sua programação pode jogá-los em um estado de ansiedade e frustração. Sua necessidade de controle os torna tensos e irritáveis, especialmente quando as coisas não saem como planejado. Eles esperam pontualidade de todos ao seu redor e ficarão visivelmente chateados se forem forçados a esperar. Essa necessidade constante de ordem faz Virgem parecer rígido e difícil de conviver, pois tem pouca paciência para a espontaneidade ou atrasos. Seu perfeccionismo se estende a todas as áreas de suas vidas, e quando as coisas não estão exatamente certas, eles podem se tornar impossíveis de lidar. Essa necessidade obsessiva de controle e perfeição leva a uma falta de flexibilidade, o que pode tornar Virgem um dos signos mais odiados. Sua inflexibilidade e tendência a ficarem chateados com pequenas interrupções os alienam dos outros, dificultando a formação de relacionamentos duradouros.